Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Brasil e China. Parceria estratégica ou nova dependência? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental e indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como um QR Code na tela do vídeo. Veja, camaradas, o tema da China é um tema de gigantesca polêmica, né? O que é a China hoje? Qual é o papel da China no mundo? A China ainda é um país socialista, a China é um país imperialista e por aí vai. Como vocês sabem, quem acompanha aqui meu canal, eu lancei um vídeo de mais de 5 horas fazendo uma réplica a um vídeo do companheiro Gustavo Machado. Coloca aí na tela, Maxwell, meu vídeo, por favor, em que eu dou alguns elementos para pensar o debate, a polêmica, o estudo sobre a China. Inclusive, nesse vídeo, faço duas propostas ao companheiro Gustavo, né? A gente debater no segundo semestre deste ano sobre o Brasil e continuar o debate sobre a China por texto. Estou esperando até agora a resposta do companheiro Gustavo. Então veja, eu não vou entrar aqui no debate sobre o que é a China, o papel da China, se a China é imperialista e tal. Isso vai ficar para outro momento. Eu vou fazer o debate desde a perspectiva do Brasil. Ou seja, o Brasil, nós enquanto país, o que a gente poderia arrancar da China. Esse aqui é o foco do debate. Porque veja, a China é um país que, dado a posição que ela tem hoje na divisão internacional do trabalho, dado as características políticas do país, a própria retórica, inclusive, do Partido Comunista Chinês, de que busca um desenvolvimento compartilhado, de um mundo harmônico e por aí vai, é totalmente possível arrancar da China 3 coisas que são muito importantes: financiamento barato, a juros baixos, de longo prazo, transferências tecnológicas e parcerias estratégicas que possibilitem um aumento da complexidade produtiva no Brasil. Então, nossa economia, ela tem gargalos e problemas evidentes, por exemplo, de infraestrutura, né? O pessoal no Twitter ficou feliz com a declaração de Simone Tebet de que o Brasil quer rasgar, a China, aliás, quer rasgar o Brasil de ferrovia para transportar soja e minério, viu, gente? A bioceânica, né, a ferrovia, se sair, vai ser fundamentalmente para transportar commodities, para sair do Nordeste brasileiro, passar pelo Centro-Oeste, por aí vai, e terminar no porto de Xangai, no Peru. Não vai ser para transportar gente, não vai ser transporte de massa para pegar, por exemplo, onde está concentrado o grosso da classe trabalhadora, que é no litoral brasileiro. Então veja, a gente tem possibilidades de arrancar da China financiamento barato, crédito e parcerias estratégicas para adensar a complexidade produtiva do país e enfrentar problemas como os déficits de mobilidade, de infraestrutura, uma infraestrutura paralisada, velha, toda privatizada, toda ineficiente no seu grosso, problemas como a dependência tecnológica no setor de fármacos, problemas como a falta de capacidades tecnológicas e capacidades produtivas para dar respostas efetivas e concretas a dramas da preservação ambiental e das mudanças climáticas e por aí vai. O X da questão é que isso não é feito, dentre outras coisas, porque a relação Brasil-China hoje, do ponto de vista interno brasileiro, o principal interessado nisso é o setor primário exportador da economia brasileira, da economia capitalista brasileira. Fundamentalmente, agronegócio e mineração. Então, hoje, a parceria entre Brasil e China é uma relação comercial capitalista em que o principal beneficiário interno disto é o agronegócio, é a bancada ruralista, é a mineração. E não só a mineração e a bancada ruralista. Por exemplo, ano passado, a principal pauta de exportação do Brasil foi o petróleo. E o petróleo sem nenhum tipo de refino, né? Petróleo cru, sabe? Foi a maior pauta de exportação do Brasil em 2024. Enquanto a gasolina está o preço que a gente sabe, enquanto as refinarias da Petrobras privatizadas no governo Temer e Bolsonaro seguem privatizadas, como a Landolfo Alves
na Bahia, como a Isaac Sabá no Amazonas, como a Clara Camarão no Rio Grande do Norte, a BR Distribuidora segue privatizada também, feito no governo Temer, e por aí vai. Aliado a isto, promessas, falas que muito circularam em 2023 simplesmente não saíram do papel, né? Por exemplo, a iniciativa da desdolarização e intensificar o comércio em moeda local por fora do dólar entre Brasil e China, o que daria um grau de soberania monetária e reduziria a vulnerabilidade externa do Brasil. Interessante, isso também não está andando, não está saindo do papel. Aí, claro, toda vez que o Lula faz algum gesto político ou simbólico, renasce a esperança da guinada esquerda, né? Agora vai. Então o Lula ele pode tomar concretamente umas 35 medidas à direita, liberais, mas se o Lula tomar uma medida que parece não liberal ou que parece à esquerda, a galera vai se agarrar nisso para dizer assim, olha aqui, agora vai. E aí, é isso que aconteceu com a viagem do presidente Lula à Rússia e depois o encontro na China. Veja, para mim, ótima atitude do presidente Lula a viagem à Rússia. Corretíssimo. Inclusive aqui, setores da esquerda atacaram o Lula, dizendo, de esquerda não, né? Os liberais que se enganam achando que são de esquerda, dizendo, o Lula não deveria fazer isso, porque Putin é um ditador, Putin é um autocrata, Putin está usando isso para promover o seu governo. Veja, gente, a vitória da União Soviética contra os nazistas, né, 80 anos da derrota do nazifascismo, é uma conquista de toda a humanidade. O maior depositário dessa conquista hoje é a Rússia, que é o maior herdeiro da União Soviética, né? Enfim, dado o território, o tamanho e por aí vai o papel que a própria Rússia tinha na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A despeito do governo do momento, isso é um fato. Não faz sentido nenhum negar a importância dessa data e negar a importância simbólica de Moscou como lugar de comemoração desta data por causa do governo Putin, porque o governo passa, viu? O Putin não vai viver para sempre, daqui a uns 10, 15 anos não vai ter mais governo Putin, provavelmente, e a Rússia vai continuar sendo o principal depositário simbólico da data de comemoração da derrota do nazifascismo. Ponto pacífico. Eu nunca vi, por exemplo, alguém dizer que não pode comemorar a Revolução Francesa ou que não se deve reivindicar o legado universal da Revolução Francesa porque o governo do Emmanuel Macron é um governo neoliberal, imbecilóide, que deu um golpe, inclusive, no França Insubmissa, que ganhou a eleição e não formou governo. Né? No caso da Revolução Francesa, todo mundo consegue entender a importância do legado universal da Revolução Francesa a despeito do governinho francês do momento. O governinho é muito menor frente ao que é o papel histórico da Revolução Francesa na história da modernidade. No caso da Rússia, aí o Tico e o Teco, ele entra em colapso, né? Em que entender a importância de estar em Moscou, estar na Praça Vermelha no dia da vitória contra os nazistas, significa dizer amém, bater palma para tudo que o Putin fez desde que ele nasceu até hoje. Um raciocínio burro, né? Imbecil. E você... Desculpa aí, viu? Você que é um absurdo porque o Lula ir para comemoração na Rússia significa endossar o governo autocrata do Putin. Desculpe, você é imbecil, viu? Tá aí um negócio que o Lula não errou, foi isso. Porque é isto, o governo Putin, ele é um grãozinho na história que vai passar a marca histórica da derrota do nazifascismo e o papel que batalhas como a Batalha de Stalingrado teve nisso vão ser eternos, né? Enquanto existir humanidade, esta data vai ser lembrada, deve ser lembrada e deve ser celebrada. Perfeito? Aí o Lula foi para a China, né? Aí a galera, poxa, agora vai... O Lula está conseguindo fazer vários acordos com os chineses, trazer investimentos para o Brasil e por aí vai. E aí se difundiu, como sempre, uma série de ilusões. Eu parei para dar uma observada nesses acordos, para olhar os números. Então, vamos lá. O que concretamente saiu do acordo Brasil e China desta visita, né? O professor Fabiano Milczynski, acho que é assim que pronuncia o nome dele, ele deu uma entrevista para o Farol Brasil e trouxe a informação que o governo brasileiro, na prática, teve pouco mais de 10 dias para preparar o entendimento, os acordos com os chineses, o que já mostra pouco grau de seriedade da coisa, né? Não se foi para fechar grandes projetos, estruturar grandes ideias, ter concretamente a lista de coisas que o Brasil quer
dos chineses e o quanto a gente está disposto a dar em troca do que a gente entende como central, como estratégico. Aí o presidente Lula vai para a China, né? Aí foi anunciado 27 bilhões em investimento chinês no Brasil nos próximos 5 anos, em média, o tempo médio dos investimentos. Gente, 27 bilhões é muito, é pouco dinheiro, é um troco, é 27 bilhões de reais. Se você converter isso para dólar, isso dá mais ou menos 5 bilhões de dólares, o que é praticamente nada, o que é um negócio ridículo. Perfeito? Perfeito. Vocês têm uma ideia do que 27 bilhões de reais significa? O aumento da taxa de juros praticada pelo Banco Central na última reunião do Copom, o Banco Central do Galípolo, indicado pelo Lula e pelo Haddad, ele provoca um aumento do gasto financeiro do Estado brasileiro, né, um aumento de pagamento de juros para os rentistas, da ordem de mais ou menos 30 bilhões. Né, foram 0,50% o aumento, 0,5% o aumento. Então veja, só o último aumento do Copom representa um gasto maior do que o valor dos investimentos chineses anunciados. Vocês terem uma ideia do que isso significa. Se na próxima reunião do Copom aumentar a taxa de juros para 1%, isso significa 50 bilhões a mais em gasto. Isso por mês, viu, gente? Atenção, isso por mês. 50 bilhões a mais em gasto financeiro do Estado para encher o bolso de rentista. Então, 27 bilhões é um troco. Mas, vamos ver aqui o que é que se configura esses investimentos. Né? Tem uma matéria do UOL, chineses irão investir 27 bi no Brasil, incluindo o concorrente do iFood. Maxwell está colocando aqui na tela, eu vou ler para vocês os principais trechos. Anúncios em planos de investimento estão sendo divulgados durante o Seminário Empresarial Brasil e China. O evento ocorre na capital chinesa e contou com o presidente Lula. Concorrente do iFood. Concorrente do iFood deve investir 5,6 bilhões em 5 anos, o que dá mais ou menos 1 bilhão por ano. A estimativa é que a Meituan, gigante chinesa do delivery, gere 100 mil empregos indiretos, além da instalação de uma central de atendimentos no Nordeste, com 3 a 4 mil empregos diretos, segundo dados do governo. No Brasil, a empresa vai usar a marca Keita, bandeira sobre a qual já opera em Hong Kong e na Arábia Saudita. Então, o primeiro investimento de 5,6 bilhões é uma concorrente do iFood, é mais trabalho precário de plataforma. Quando a linha estratégica de um governo, que não precisa nem ser revolucionário, não precisa nem ser marxista, um governo minimamente reformista deveria procurar criar um complexo público de economia de plataforma para regular esse trabalho, manter a riqueza no Brasil e garantir boas condições de trabalho para entregadores e motoristas. Perfeito? Mas vamos lá. É um concorrentezinho do iFood. Zero tecnologia, um tipo de serviço simples, em última instância, é isso que vai gerar empregos de serviços simples, sem adensar complexidade produtiva, domínio tecnológico da economia brasileira e por aí vai. Aí depois vem a Didi, controladora do aplicativo de transporte 99, também vai investir em serviços de entrega no Brasil. A empresa planeja construir cerca de 100 mil postos de recarga para promover a eletrificação de veículos na frota nacional, mas economia de plataforma de grupos estrangeiros. A maior rede de fast food do mundo vai iniciar operação no Brasil com capital de 3,2 bilhões. A rede Michoé vai passar a comprar frutas do Brasil para a fabricação de sorvetes e bebidas geladas, como chá. A empresa é a maior rede de fast food no mundo, com 45 mil lojas à frente do McDonald's. São projetados 25 mil empregos até 2030. 25 mil empregos de fast food, né? Empregos de baixo salário, empregos precários, sem adensamento tecnológico, provavelmente na escala 6x1 e por aí vai. A montadora também inicia novos investimentos. A montadora GWM anunciou investimento de 6 bilhões para ampliar operações no país e pretende exportar para a América do Sul e México. A GAC Motor anunciou a sua instalação em Goiás para a fabricação de 3 modelos de carro, 2 elétricos e um híbrido, e um plano de investimentos de 1,3 bilhão, como antecipou o Estadão. E aí há que se ver se vai ter transferências tecnológicas disso ou se vai ser modelo a industrialização automobilística do Brasil do século XX, né? Que monta aqui só a fábrica e a dinâmica de controle do processo produtivo, a tecnologia, o design, a engenharia, tudo isso fica no país sede da empresa, sabe? A CGN vai investir 3 bilhões em um hub de energia renovável no Piauí.
O foco vai ser energia eólica, solar e armazenamento de energia, com geração prevista de mais de 5 mil empregos na construção de unidades. Já Envision planeja investimentos de até 5 bilhões em um parque industrial para SAF e hidrogênio verde. Aí aqui parece o primeiro investimento realmente interessante. Enquanto a Nortec Química formalizou parceria com chinesas e vai investir 350 milhões numa plataforma industrial. A Longis, por meio de sua subsidiária Zilia, anunciou investimentos em plantas já existentes no país. O comunicado foi feito no ano passado, quando foi divulgado um plano de investimentos para 2024 e 2025 de 650 milhões. Nas plantas de fabricação de São Paulo e Manaus, que terão capacidade ampliada. Zilia tem participação nacional na fabricação de componentes para semicondutores e também dispositivos de memória, os circuitos integrados de memória DRAM e Flash, que também é uma notícia importante. Então, grosso modo, o que é que a gente tem? A gente tem dois investimentos que podem ser bons para adensar a complexidade produtiva, há que se ver também elementos de transferência tecnológica, e a gente tem, basicamente, o resto são investimentos de ampliação de serviços simples, que vão, basicamente, usufruir da capacidade de escala do mercado brasileiro de consumo, vão gerar empregos, sim, empregos precários, que pagam até um salário mínimo na escala 6x1 e que não mude nada a condição do Brasil de país dependente, subdesenvolvido e por aí vai. É claro, gente, que não dá para enfrentar a dependência no sentido de superá-la sem uma revolução socialista, sem uma revolução brasileira. Só que a dependência, ela pode ser atenuada ou ela pode ser aprofundada a depender do momento histórico da política econômica, né? Esses investimentos, como por exemplo, trazer a concorrente do iFood para o Brasil, não muda em nada o grau de dependência que está colocado na economia brasileira. O Mauro Lopes, ele fez até uma espécie de cardzinho que ficou muito bom, que ele sintetiza o resultado da visita Brasil-China. Maxwell está colocando aí na tela para vocês. 37 documentos, 36 documentos. É um quadro comparativo entre a visita do Xi ao Brasil e a visita do Lula à China. Na visita do Xi ao Brasil foram 37 documentos e na visita do Lula foram 36 documentos. Na visita do Xi ao Brasil foram 31 declarações, planos e memorandos. Na visita do Lula foram 29 declarações, 24 memorandos de entendimento. Na visita agora do Lula foram 26 memorandos de entendimento. Gente, o que é um memorando de entendimento na linguagem diplomática? Memorando de entendimento é quando dois países chegam e dizem assim, pensamos mais ou menos parecidos, estamos alinhados num determinado aspecto. Que aspecto? Por exemplo, a ciência e tecnologia. Nós temos uma visão alinhada, temos interesses comuns. Massa, o que é que significa? Nada. Nada. Isso é como se fosse, com perdão da vulgarização da coisa, vamos marcar, porra. Você encontra alguém na rua e fala assim, caramba, fulano, quanto tempo não te vejo, isso é massa e não sei o que, pá. Vamos marcar, pô, tomar cerveja, vamos marcar de almoçar junto. Vamos, porra, vamos marcar. Você marcou, tem data, tem horário, tem local? Não, mas vai marcar, pô. Marcar. Memorando de entendimento é isso. Memorando de entendimento é vão marcar. É assim, é como se assim, é importante que os dois países estreitem a cooperação, o trabalho conjunto em ciência e tecnologia para promover o desenvolvimento de biotecnologia, de não sei o que, sei o que. Isso não significa projeto, isso não significa nada concreto de imediato. Memorando de entendimento é isso. É como se fosse precisamos aprofundar as relações nisso. Vai aprofundar? Só Deus sabe. Tem um projeto? Ainda não. É por isso que é um memorando de entendimento. É como os países sinalizando suas possibilidades de concordância, de trabalho conjunto, né? Mas voltando aqui para a tabela. 4 protocolos na visita de Xi ao Brasil, e aí protocolo já é um negócio muito mais concreto, né? Já é um projeto delineado, com as coisas mais objetivas, caminhando para se concretizar. A visita de Xi ao Brasil foram 4 protocolos, e aí todos no interesse do agronegócio. Na visita de Lula foram também 4 protocolos, a maioria deles no interesse do agronegócio. Acordo EBC e ABNT, acordo BC e Dataprev e um termo da Fiocruz. Então, na prática, a visita de Lula à China pode, sim, simbolizar um gesto político que talvez, quem sabe, o Brasil, na sua política externa, deixe de colocar como prioridade máxima o G20 e a aliança com o Ocidente, né? Na prática, manter a dinâmica de subordinação aos Estados Unidos.
Pode ser que seja. Eu não acredito. Não acho que vai ter nenhuma virada na política externa do governo Lula. Por que não vai ter? Porque não vai ter virada na política interna. Não dá para você recalibrar a política externa sem uma mudança significativa na política interna. Assim. Mas concretamente foi um encontro cheio de memorandos de entendimento em que nada do que é estratégico para o Brasil foi colocado em tela, nada do que é colocado enquanto oportunidade histórica foi aproveitado para se discutir concretamente e tocar os projetos, né? E os investimentos anunciados é um negócio ridículo, né? E é basicamente investimentos que... Aí, gente, vamos lá, inclusive, assim, 27 bilhões dividido num período de 5 anos. Vocês percebem o quanto isso é nada, né? Assim, sabe? Inclusive o Mauro Lopes, ele até fez isso aqui, ó. Do segundo trimestre de 2024 ao primeiro trimestre de 2025, a Petrobras distribuiu em dividendos para seus acionistas privados 74 bilhões de reais. Repetindo, do segundo trimestre de 2024 até o primeiro trimestre de 2025, a Petrobras distribuiu para os acionistas privados 74 bilhões em dividendos. Isso é quase 3 vezes os investimentos anunciados agora, sabe? Só para vocês terem uma dimensão do quanto isso é nada. A moral da história é que hoje o Brasil conforma com a China uma relação de dependência econômica. Nós somos um país que é produtor e exportador de matérias-primas, né? É um país que está gerando mercadorias centradas na destruição ambiental, na renda da terra, na expansão da fronteira agrícola, no uso meramente mercadológico e 100% irracional de recursos naturais. É racional do ponto de vista do capital, né? Da racionalidade do capital para gerar lucro. Mas assim, não traz benefício para a maioria da população. E a China é um país que tem projeto estratégico que basicamente exporta para a gente produtos complexos, industrializados e que pensa a relação com o Brasil dentro da sua lógica do seu projeto. Então, do ponto de vista da segurança alimentar, do ponto de vista de fornecimento de matérias-primas, do ponto de vista de suprimentos para a indústria chinesa, faz muito sentido para a China a relação com o Brasil. Viu? Tá muito bem, obrigado. Do ponto de vista do Brasil, a relação com a China é a relação centro-periferia descrita nos termos clássicos da CEPAL, do Raul Prebisch, do ponto de vista comercial. Presta atenção. Do ponto de vista comercial, é um país produtor de matérias-primas, um país primário exportador, exportando matérias-primas, produtos semi-elaborados, para um país industrializado, para um país que tem projeto nacional, para um país que tem uma estratégia de desenvolvimento tecnológico, que tem um sistema nacional de inovação, aproveitando dessa relação para fortalecer a sua estratégia. Veja, para mim está muito claro esta relação centro-periferia das relações comerciais. Eu não vou aqui fazer o debate, Jones, mas a China não impõe isso ao Brasil. A China não obrigou o Brasil a ir para o presidente Lula ir para a China e não ter projeto estratégico nenhum para mostrar, para negociar. Então, tudo certo, gente. Veja, dito isto, este argumento, que não é falso, veja, para mim o principal responsável por a gente não estar arrancando dos chineses transferência tecnológica, crédito barato, acordos estratégicos que realmente criem complexidade produtiva, é da classe dominante brasileira, né? Sua representação a partir do governo Lula, que faz a gestão desse papel de país dependente e cada vez mais desindustrializado. Mas isso não muda o fato que a gente tem uma relação centro-periferia com a China. Que a gente está conformando com a China uma nova dependência. Uma nova dependência sem militarismo, sem colonialismo, sem a China interferir em nossos assuntos internos, está fazendo lobby no Congresso, ameaçando o golpe de Estado, chantageando, que tem disposição para negociar, que tem disposição para estabelecer uma relação em marcos diferentes, não tenho dúvida. Para mim é ponto pacífico, é negacionismo da realidade, negar que a China tem disposição política para negociar uma relação em marcos diferentes. Dado que ela se dispõe a negociar essa relação em marcos diferentes com países, com todo respeito, esses países não têm a importância que o Brasil tem na divisão internacional do trabalho. Então, negociar com o Irã, com o Zimbábue, com o Azerbaijão, por aí vai, pode negociar com o Brasil também, não tenho dúvida disso. Mas fato concreto é que hoje é uma relação
centro-periferia, é uma nova relação de dependência, percebe? E aí é assustador as pessoas ficarem arrotando um número de 27 bilhões de reais para investimentos que é um concorrente do iFood no Brasil e tratar isso como, caramba, Lula é um estadista genial, meu Deus do céu, que incrível, o Brasil voltou a ser respeitado. Não, gente, é uma merda no governo Bolsonaro, tudo certo, mas veja, 3 anos de governo já, né, na prática, vocês ainda estão nessa. Não, melhorou frente ao governo Bolsonaro, que era um imbecil, tá? É dito isso. E aí? Com 3 anos de governo, sério que não tem nada para se tirar de estratégico dessa relação Brasil-China? Nada? É nada mesmo? Sabe? Então a reflexão que eu quero fazer com vocês é, o marinheiro que não sabe para onde vai, nenhum vento ajuda, né? É isso, a falta de projeto estratégico, a falta de ideias, a falta de ousadia, a falta de confrontar interesses do bloco dominante interno, a falta de projeto, a falta de planejamento, a falta de enfrentamento à austeridade, de questionar esse aprofundamento da dinâmica primária exportadora, do papel da renda da terra, da financiarização, faz com que o Brasil seja um gigante abobado. O Brasil é um gigante abestalhado, o Brasil não sabe para onde vai, sabe? É um peão que não tem rota, que não tem caminho e que está cambaleando para cair. É inacreditável que no 3º ano do governo Lula não se cobre efetivamente uma clareza estratégica do que o governo quer na relação Brasil-China. É nosso principal parceiro comercial e não se coloca em termos estratégicos de um debate sério, de um debate sobre soberania nacional, de um debate sobre tecnologia, de um debate sobre complexidade produtiva, de um debate sobre os gargalos da economia brasileira, do inferno que, por exemplo, a classe trabalhadora enfrenta no dia a dia, por exemplo, no transporte, né? Não se coloca em termos estratégicos o que é que a gente quer da China. Sabe? O que a gente quer da China? E aí é desesperador, e aí, mais uma vez, com todo respeito à Bolívia, com todo respeito ao Zimbábue, pensar que na Bolívia eles já conseguiram fazer esse debate e arrancaram, inclusive, a fábrica de lítio da China. Teve problemas lá, teve um golpe de Estado em 2019, depois o MAIS rachou a ala do Lúcio Ácia, a ala do Evo, mas assim, concreto e objetivamente, eles colocaram a faca no pescoço, a gente quer não só exportar o lítio in natura, a gente quer processar o lítio, quer fazer a bateria de lítio, a placa de lítio aqui na Bolívia. Conseguiram. O Zimbábue também. Né? Então você olha assim, um país como o Zimbábue, um país como a Bolívia, que são países pequenos, países frágeis, economias que têm pouca relevância no comércio capitalista mundial, etc, etc, conseguem ter essa clareza estratégica e o Brasil, neste momento, não. Isso é que deveria preocupar de verdade, mas parece que é muito mais importante fazer acenos estéticos e ficar rotando números, né? Como se esses números significassem grandes coisas, sabe? A disposição de ser livre, a disposição de ser soberano, ela é, antes de tudo, uma atitude política, né? De ter clareza o que é que se quer, quem são os inimigos, quem são os aliados e como a gente vai buscar o objetivo almejado. Se você não tem essa clareza, aí realmente não vai sair nada de efetivo em termos de fortalecimento da soberania nacional brasileira e de melhora imediata das condições de vida da classe trabalhadora. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.